Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar In the Year of the Dragon. Neste jogo, cada jogador assume o papel de um príncipe chinês, buscando maximizar a prosperidade e o prestígio de sua província na China antiga de aproximadamente 1000 d.C. Para auxiliar nesses empreendimentos, os príncipes devem recorrer aos diversos talentos de seus cortesãos, de estudiosos e monges a guerreiros e artesãos. Esses súditos leais emprestarão os seus conhecimentos à luta para proteger os seus governantes das consequências, muitas vezes desastrosas, da miríade de eventos desagradáveis que atormentam a população mês a mês. Seja seca, contágio ou invasão mongol, apenas a previsão e o planejamento pouparão os príncipes e seus súditos desses destinos. Quanto melhor um jogador puder administrar a sua província e resistir ao ataque aparentemente interminável de eventos perigosos, mais pontos de honra e vitória eles terão para mostrar no final. Se interessou? Ao final do vídeo, nós deixamos algumas dicas de outros jogos para você que gostou deste. Vamos agora ao preparo do jogo e as regras. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro no centro da mesa. Separe os marcadores de pessoa de acordo com as cores e cada pilha de cor pela experiência de cada pessoa. Isto é indicado pela quantidade de símbolos e os valores à direita dos marcadores. Pessoas mais velhas apresentam mais símbolos e menores valores. Distribua esses marcadores nos espaços de pessoa, com as pessoas mais velhas na linha de cima e as pessoas mais novas na linha de baixo. Note que os artesãos, as cortesãs e os coletores de impostos possuem apenas um grupo de experiência. Em um jogo com menos de 5 jogadores, remova um marcador de pessoa de cada pilha para cada jogador abaixo de 5. No nosso caso, removeremos 3 marcadores de cada pilha. Crie uma pilha embaralhada com as cartas de ação e as deixe no centro do tabuleiro. Separe os marcadores de evento de paz e os posicione nos 2 primeiros espaços de evento do trilho. Depois, embaralhe os eventos restantes e os distribua no trilho. 2 eventos iguais não podem ser posicionados lado a lado. Caso isso ocorra, empurre o evento sacado para a direita e saque um novo evento para colocar naquele local. Crie uma pilha com as fichas de fogos de artifício, arroz, privilégio, dinheiro e andares de palácio. Cada jogador seleciona para si uma cor e recebe 11 cartas de pessoa, um marcador de pontuação, que deve ser posicionado no espaço 0 do trilho de pontos, um marcador de pessoa e um dragão, todos em sua cor, além de 4 andares de palácio, que devem ser posicionados de forma a criar 2 grupos de 2 andares, e 6 yuan. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar In the Year of the Dragon. Vamos às regras. Uma partida dura 12 rodadas, que representam os 12 meses do ano do dragão. Cada rodada é jogada em 4 fases: fase de ação, fase de pessoa, fase de evento e fase de pontuação. Para iniciar a partida, o jogador mais velho deve selecionar 2 marcadores de pessoa diferentes dentre as pessoas mais novas disponíveis.
O próximo jogador, em sentido horário, deve escolher mais 2 pessoas. Assim por diante, até que todos os jogadores tenham selecionado 2 pessoas. Note que o próximo jogador não pode repetir a mesma combinação de pessoas que outros jogadores já tenham selecionado. Portanto, nenhum par pode ser repetido. Os jogadores devem posicionar as pessoas selecionadas abaixo de seus palácios, podendo posicionar um em cada palácio ou ainda ambos abaixo do mesmo palácio. Eles então devem somar os valores indicados e avançar o seu marcador de pessoa no trilho. Sempre que um jogador selecionar uma nova pessoa e adicioná-la ao seu reino, ele deve avançar o seu marcador a quantidade de espaços indicados na nova pessoa adicionada. Vejamos as ações em detalhes. Fase de ação. Embaralhe as cartas de ação e crie grupos com as cartas viradas para baixo, contando um grupo por jogador e distribuindo as cartas o mais bem distribuído possível. Depois, revele-as. Iniciando com o jogador cujo marcador de pessoa estiver mais avançado no trilho, os jogadores devem selecionar um grupo de cartas e posicionar o seu dragão naquele grupo. Caso mais de um jogador possua o seu marcador no mesmo espaço, o jogador cujo marcador se encontrar mais acima na pilha joga primeiro. Após todos os jogadores terem tomado uma ação, eles recuperam os seus dragões e a fase termina. Um jogador pode optar por não realizar uma ação e, ao invés disso, receber até 3 yuans do banco. Ele recebe uma moeda para cada yuan abaixo de 3 que ele possuir. Ou seja, caso ele não tenha nenhum dinheiro, ele recebe 3 yuans. Caso ele possua 2 dinheiros, ele recebe 1 yuan. Além disso, caso um jogador selecione um grupo de cartas de ação onde o dragão de outros jogadores já se encontre, ele deve pagar 3 yuans ao banco para posicionar o seu dragão ali. As ações podem ser as seguintes: impostos, construir, colheita, fogos de artifício, parada militar, pesquisa e privilégio. Impostos. O jogador coleta 2 yuans mais 1 yuan para cada símbolo de moeda presente em seus coletores de impostos. Construir. O jogador coleta um marcador de andar de palácio mais um andar adicional para cada símbolo de martelo presente em seus artesãos. Colheita. O jogador coleta um marcador de arroz mais um marcador para cada símbolo de arroz presente em seus fazendeiros. Fogos de artifício. O jogador coleta um marcador de fogos de artifício mais um marcador para cada símbolo de fogo de artifício presente em seus pirotécnicos. Parada militar. Ao selecionar esta ação, o jogador avança um espaço adiante no trilho de pessoas, mais um espaço para cada capacete em seus guerreiros. Pesquisa. Ao selecionar esta ação, o jogador avança um espaço adiante no trilho de pontuação, mais um espaço para cada livro em seus estudiosos. Privilégio. O jogador pode pagar 2 ou 7 yuans para coletar um marcador de privilégio pequeno ou um marcador de privilégio grande. Um jogador pode adquirir apenas um marcador de privilégio por rodada. Entretanto, ele pode acumular quantos marcadores desejar. Fase de pessoa. Seguindo a ordem de trilho de pessoa, cada jogador seleciona uma de suas cartas de pessoa e a descarta. A carta descartada permite ao jogador selecionar um marcador de pessoa equivalente e adicioná-la ao seu reino. A pessoa deve ser adicionada a um dos palácios do jogador. Cada palácio pode ter uma pessoa para cada andar que ele possuir.
Caso o jogador não possa adicionar uma pessoa ao seu reino, ele pode substituir uma das pessoas em seu reino pela nova. Remova de jogo o marcador descartado, sendo a pessoa substituída ou a nova pessoa sem lugar. Fase de evento. Execute o evento mais à esquerda revelado no trilho de eventos. Em seguida, vire-o para baixo. Os dois primeiros eventos sempre são paz e não geram efeito algum. A partir da terceira rodada, 5 efeitos diferentes podem ocorrer. Os efeitos podem ser os seguintes: Tributo Imperial. Cada jogador deve pagar exatamente 4 yuans em tributo ao Imperador. Para cada moeda que um jogador não possa pagar, ele deve remover uma das pessoas de seu reino do jogo. Seca. Cada jogador deve pagar um marcador de arroz para cada palácio que tenha ao menos uma pessoa abaixo dele. Para cada arroz que o jogador não conseguir pagar, ele deve remover uma pessoa de jogo do palácio não alimentado. Festival do Dragão. Os jogadores com a maior quantidade de fogos de artifício recebem 6 pontos. O segundo jogador que mais marcadores possuir recebe 3 pontos. Invasão Mongol. Os jogadores avançam um espaço no trilho de pontuação para cada capacete presente em seus soldados. Além disso, o jogador com menos capacetes deve remover uma de suas pessoas de qualquer um de seus palácios. Contágio. Cada jogador deve remover 3 pessoas de seus palácios. Entretanto, para cada símbolo de pilão nos curandeiros do jogador, ele pode evitar a remoção de uma pessoa. Decaimento. Após finalizar a aplicação dos efeitos do evento atual, quaisquer palácios dos jogadores, sem pessoas sob eles, devem perder um de seus andares, incluindo o único andar, caso haja apenas um. Pontuação. Nesta fase, os jogadores recebem pontos pelos seguintes critérios: 1 ponto para cada palácio que o jogador possuir, 1 ponto para cada leque presente nas cortesãs e 1 ponto para cada dragão representado nos privilégios. A rodada termina e uma nova tem início. Expansões. A edição de 10 anos de aniversário deste jogo adiciona 2 expansões ao jogo, que podem ser utilizadas como os jogadores preferirem. Primeira expansão, a Grande Muralha da China. No preparo de jogo, adicione uma carta de ação Construir Muralha ao baralho de cartas de ação e entregue a cada jogador 6 marcadores de seção de muralha. Ao realizar esta ação, o jogador seleciona um de seus marcadores de muralha e imediatamente recebe o privilégio indicado na parte de trás do marcador. Em seguida, adicione aquele marcador virado para o lado de muralha abaixo do primeiro marcador de evento mais à esquerda. Apenas um marcador pode ser posicionado abaixo de um evento, ou seja, no máximo 12 seções de muralha podem ser adicionadas. Quando o evento de invasão mongol ocorrer, e após aplicar os seus efeitos, 2 efeitos possíveis podem ocorrer. Primeiro, caso as seções da muralha tenham sido construídas até o espaço onde o evento de invasão mongol se encontra, cada jogador com mais seções de muralha recebe 1 ponto para cada marcador de muralha que ele possuir. Segundo, caso a muralha não tenha sido construída até onde o evento de invasão se encontra, o jogador com menos seções construídas, incluindo nenhuma seção, deve remover uma pessoa qualquer de um de seus palácios. Ao final da 12ª rodada, uma nova pontuação de muralha ocorre, seguindo os mesmos efeitos. Caso a muralha tenha sido construída até o 12º espaço e o segundo, caso não. Segunda expansão, Super Eventos. No preparo de jogo,
Embaralhe os 10 marcadores de super evento e, aleatoriamente, saque um e o posicione sobre o evento no 7º espaço de evento. Após a resolução deste evento, aplique também todos os efeitos do super evento antes da fase de pontuação. Os super eventos são descritos com mais detalhes nas páginas 11 e 12 do manual. Fim do jogo. Ao final da fase de pontuação do 12º mês, o jogo termina. Os jogadores somam as seguintes pontuações: 2 pontos por pessoas em seus palácios, 1 ponto para cada estátua de Buda, multiplicado pela quantidade de andares no palácio onde o monge se encontra, e cada jogador deve vender os seus marcadores de arroz e fogos de artifício por 2 yuans cada. Então, para cada 3 yuans que o jogador possuir, ele recebe 1 ponto. O jogador com mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, vence o jogador cujo marcador estiver mais adiante no trilho de pessoa. E essas são as regras básicas que você precisa saber para jogar. Neste vídeo, aprendemos a jogar In the Year of the Dragon, por Stefan Feld. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!